Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Vamos abrir a palavra, vamos meditar agora na palavra do nosso Deus. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 44 e apenas o versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Que essa palavra, Deus, transborde o nosso coração de alegria. Que possamos, Deus, ser edificados, Deus, com a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que nos use neste momento, para que possamos, Pai, aprender mais de Ti, ser alimentados pela Tua palavra, sermos encorajados, Deus, a seguir a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amados. Quando uma pessoa vai fazer um negócio, vai comprar alguma coisa, vai vender, enfim, fazer qualquer tipo de negócio, principalmente com coisas mais caras, né? Coisas mais valiosas, coisas baratas até que nem tanto, mas coisas mais caras, ela pensa ela pensa muito antes, né? Se aquilo que ela vai fazer vai ser um bom negócio. Se a pessoa que está negociando com ela está sendo justa, se ela está pagando um preço justo por aquilo, um preço bom, se está barato, se está caro, se vale a pena ou se não vale a pena pelo valor. Então ele consulta os valores de mercado que está aquele produto, aquela coisa, né, que ele quer comprar, e é para ver se aquilo é de fato um bom negócio para ele. E Jesus usa esse contexto para falar do reino de Deus e nos trazer essa reflexão. Será que o reino de Deus, o reino dos céus, será que pertencer a esse reino é ou não é um bom negócio? Ele vai mostrar aqui nessa parábola, né, uma parábola curta, mas com uma mensagem tão profunda, tão maravilhosa, que nós podemos extrair muitas coisas desta mensagem que vamos aprender hoje nesta parábola de Jesus. Então é baseado nisso que eu gostaria de estar falando com os irmãos, com todos aqueles que nos assistem aqui presentes, virtualmente também, sobre o grande valor do reino dos céus. Qual é o grande, meus irmãos, valor do reino de Deus? Então nós lemos aqui essa parábola que Jesus conta, que é de um homem que está num campo. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. Um tesouro escondido num campo. E um homem está lá nesse campo, certo homem, nós não sabemos que homem é esse. Talvez um homem que trabalhasse naquele campo, um funcionário, alguém que estivesse capinando o terreno ou colhendo, né, a colheita. Ele estava fazendo alguma coisa, nós não sabemos o que ele estava fazendo, quem ele era. Ele estava nesse campo que não era dele e ele acha um tesouro escondido dentro daquele campo. Ele está mexendo lá naquele campo e ele encontra um tesouro, como se ele estivesse capinando o lote com a enxada e ele encosta numa coisa assim diferente. Ele fala: peraí, isso aqui não é terra não, isso aqui parece um baú, uma caixa de madeira. E aí ele vai olhar e vê que é um tesouro cheio de riquezas estava escondido ali. E aí, a partir desse momento, ele é tomado por um sentimento de grande alegria,
Sabe aquela sensação do dia para a noite, tô rico? Não sabe essa sensação? Eu também não sei, mas esse homem aqui teve essa sensação de do dia para a noite, tô rico. E aí ele vai e vende tudo que ele tem, mas antes ele esconde de novo o tesouro, né? Para ninguém saber que naquele campo tinha um tesouro. Ele esconde aquele tesouro de volta, para ninguém saber, achar que lá é só um terreno comum. Vende tudo que tem, vende a casa, vende o carro, vende as roupas, tudo que ele tiver, para juntar um valor, para ir lá e chega no dono do terreno e fala: eu quero comprar esse terreno, tá aqui o dinheiro. Dá tudo que ele tem. E aí ele compra aquele terreno, e aí, junto com aquele terreno que ele comprou, vem o tesouro, que vale muito mais do que tudo aquilo que ele investiu para estar lá. Parece uma história um pouco incomum, mas naquela época, meus irmãos, era comum as pessoas esconderem riquezas no terreno. A região de Israel, naquela época, ela passava por muitas guerras, muitos conflitos, muitas revoluções. Então, podia acontecer da pessoa esconder suas riquezas debaixo da terra. Naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje com banco, com transações financeiras acontecendo, movimentando muito dinheiro rapidamente. Não era tão fácil assim naquela época. Então, uma pessoa que tinha algum valor, ela podia esconder isso num terreno. E podia acontecer daquele terreno ser invadido, aquela pessoa morrer em combate e o tesouro ficar lá escondido. E ninguém saber mais da existência daquele tesouro. Ficou lá escondido naquela terra. Então era comum isso acontecer. Aí Jesus estava imaginando aqui com seus discípulos. Imagina um homem encontrar um tesouro desse escondido num terreno, um tesouro de muito tempo escondido. E ele vai lá e vende tudo que tem para comprar aquele terreno. Meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer com essa parábola, com essa pequena história que ele conta? Primeiro eu vou falar para vocês o que Jesus não estava querendo dizer. Primeiro, Jesus não está dizendo que o reino dos céus pode ser comprado com dinheiro. Jesus não está falando isso. Ele está usando apenas uma figura de linguagem que a gente chama de comparação. Ele está fazendo uma comparação para ilustrar melhor para os discípulos que estão ouvindo, entender melhor o que ele está querendo dizer. Mas ele não está falando que com dinheiro você vai comprar o reino dos céus. O reino dos céus ele não é comprado com dinheiro. O dinheiro, não existe dinheiro no mundo que pode comprar a sua salvação. A salvação não é comprada com dinheiro. O dinheiro no dia do juízo final não vai diminuir a ira de Deus pelos pecados da humanidade. Não vai. Deus não vai ficar menos irado por causa de determinada quantidade de dinheiro, né, que a pessoa tem ou não tem. Não. O dinheiro não compra o reino dos céus. Outra coisa que Jesus não estava querendo dizer é que você tem que se desfazer de tudo que você tem que ficar pobre, você tem que não ter nada para ser salvo. Jesus não está dizendo isso, que você precisa deixar de ter o que você tem, que você precisa ficar pobre para herdar o reino de Deus. Não. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então lá no céu vai ter pessoas que eram ricas aqui, vai ter pessoas que eram pobres, vai ter pessoas que eram de classe média. Deus não faz acepção de pessoas. Então ele não está dizendo que você precisa se desfazer de tudo, ficar pobre, não ter nada, porque só quem não tiver nada é que vai herdar o reino de Deus. Não é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Jesus está usando, como eu disse, uma comparação, uma figura de linguagem, né, para as pessoas entenderem melhor o sentido. O que Jesus está querendo dizer, meus irmãos, é que o reino de Deus, o reino dos céus, a salvação em Cristo, ela é tão preciosa, mas tão preciosa, mas muita gente ainda não percebe o quanto ela é preciosa. É como um tesouro escondido num terreno. Muita gente olha e vê só um terreno, que não vale nada mais além do que isso, não sabe as profundezas, as riquezas que tem embaixo.
Muita gente não enxerga o valor do reino de Deus. Por isso ele fala que o reino é como um tesouro escondido. Algumas pessoas encontram, outras não encontram. Mas o reino de Deus, ele é tão precioso, que ainda que você tenha que perder muita coisa para alcançar esse reino de Deus, vale a pena. Muita gente já perdeu família por causa do evangelho, por causa da perseguição, já perdeu emprego, já perdeu a própria vida, perseguido pelo evangelho. Mas Jesus está dizendo que ainda que a pessoa perca a própria vida para alcançar o reino de Deus, ainda assim vale a pena, porque o reino de Deus vale muito mais. E mais, Jesus está dizendo também que o reino dos céus, para que possamos desfrutar do reino dos céus, é necessário deixar a nossa vida anterior, a nossa vida passada, a nossa velha natureza, a nossa natureza pecaminosa. É necessário mudar de vida. É necessário viver como uma nova criatura para poder alcançar. É nesse sentido que Jesus está ensinando e exortando os seus discípulos. Então, em primeiro lugar, Jesus está dizendo que o reino dos céus possui um valor grandioso. O tesouro, meus irmãos, esse tesouro é Jesus e o seu evangelho. É o reino dos céus, como o próprio Jesus falou. É o reino maravilhoso de Deus. Ele é mais valioso do que qualquer posse aqui na terra. Qualquer coisa aqui na terra, qualquer coisa, o reino de Deus vale mais. Seja material, seja emocional, o reino de Deus vale muito mais. E nós, meus irmãos, devemos direcionar as nossas prioridades baseado nessa perspectiva, que o reino de Deus, ele vale muito mais do que qualquer coisa aqui na terra. Às vezes, a gente passa a vida inteira aqui nessa terra, essa curta vida que a gente tem, e pensa em um monte de coisa. Pensa no nosso trabalho, pensa na faculdade, pensa em família, pensa em... E não está errado pensar nessas coisas. Mas o problema é pensar só nessas coisas. Essa curta vida, a gente só pensa no aqui e no agora e esquece no que vem depois. Esquece que o que vem depois é muito maior, é muito mais precioso do que a gente está vivendo agora. É isso que Jesus está querendo alertar os seus discípulos. Então, meus irmãos, será que nós estamos enxergando o reino de Deus como o maior tesouro das nossas vidas? Será que no seu coração o reino de Deus é a coisa mais preciosa que você tem? Será que você considera o reino de Deus valioso na sua vida? Será que os nossos corações estão apegados demais às coisas aqui deste mundo e a gente esquece do reino de Deus? Talvez, meus irmãos, você até reconhece o valor do reino de Deus. Talvez você até reconhece que o reino de Deus é uma coisa valiosa, mas perdeu o ânimo, perdeu a alegria, está desanimado, esfriou espiritualmente. Às vezes você sabe que o reino de Deus é valioso, talvez você já experimentou uma experiência de conversão, já teve experiências com Deus, mas você sente desanimado, você perdeu aquele brilho nos olhos, aquela alegria de estar na presença do Senhor, aquela alegria, aquela fome de ler a Bíblia, aquela fome de conhecer a Deus mais, aquele desejo de orar. Às vezes você até sabe que vale muito, mas você desanimou, você esfriou na fé. Pode ser que essa seja a sua situação aqui nessa noite. Ou, meus irmãos, talvez você nunca tinha reconhecido o valor desse tesouro. Talvez você nunca experimentou o quanto isso é valioso, o quanto isso é desejável. E a palavra de Deus está nos dizendo esta noite que o reino de Deus é valioso. Então, se você ainda não experimentou o quão maravilhoso é a presença
do nosso Deus, o quão maravilhoso é o reino de Deus, confie no que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que o reino de Deus é um tesouro. Mas perceba, meus irmãos, que o tesouro estava escondido e foi achado. Quem olhava de fora via só um terreno. Quem olhava de fora não sabia o valor que aquele terreno tinha, que era muito mais do que o valor próprio dele, porque não sabia que dentro dele tinha um tesouro escondido. O reino de Deus, meus irmãos, é como esse tesouro que estava escondido e foi achado. Meus irmãos, se você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, se você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, agradeça a Deus só pelo fato de ter tido essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho. Imagine, meus irmãos, quantas pessoas viveram a vida inteira, e nunca ouviram falar de Jesus. Quantas pessoas, meus irmãos, passaram infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice e nunca ouviram falar do Evangelho de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, nunca leram nenhum versículo da Bíblia. Nunca ninguém nem falou. Passou a vida inteira e nunca viu. E hoje nós aqui temos o privilégio de termos a Bíblia inteira em nossas mãos. Não sei se você valoriza isso. Como é que está a sua leitura bíblica? Não sei, mas pelo menos está aqui, disponível para você ler, para você conhecer. E muita gente nunca conheceu, nunca ouviu falar. Esse tesouro, ele não foi, meus irmãos, revelado para todos. Então, se você tem acesso, agradeça a Deus. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus pessoalmente, de conversar com Jesus pessoalmente e não acreditaram nele? Quantas pessoas tiveram esse privilégio? É um tesouro escondido. Viram Jesus, mas não perceberam o valor que tinha. Não perceberam. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que é valioso. O reino de Deus é valioso. Então, meus irmãos, volte para casa com essa mensagem no seu coração, do valor do reino de Deus. Se você ainda não sente essa alegria, esse desejo, essa fome, ore a Deus e peça a Deus: Senhor, faça com que eu sinta alegria em estar na tua presença. Abre os meus olhos para que eu possa perceber o valor, a grandeza que é o reino de Deus. Mas, meus irmãos, continuando a leitura dessa parábola, a gente percebe mais aqui. Olha o que está escrito no final do versículo. E, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Então aquele homem, ele estava lá naquele campo, acha o tesouro que estava escondido lá dentro, esconde rapidamente de novo, vende tudo que tem e compra. Essa é a história. E ele faz isso com alegria no coração dele. Mas não é pouca alegria, não. Ele faz isso transbordante de alegria. É tanta alegria que não cabe dentro dele. É aquela sensação: estou rico. Mas não é fisicamente que Jesus está dizendo. É espiritualmente. Se você ouviu o Evangelho, o Espírito Santo tirou a venda dos seus olhos para que você pudesse entender o valor daquilo, você é tomado por uma sensação de alegria tão grande, porque você percebe que você encontrou o maior tesouro da sua vida, como nós cantamos aqui essa noite. Você encontrou o maior tesouro da sua vida. Irmãos, existe uma alegria maior do que saber que se você partir desse mundo a qualquer momento, você vai estar do lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você sair desse mundo a qualquer momento, você vai estar do lado dele. Existe uma alegria maior do que essa? Existe uma alegria maior do que saber
que você pode ter acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Criador do universo? Existe uma alegria maior do que essa? Talvez hoje, se você quiser falar com alguma autoridade, talvez você não consiga falar com uma autoridade. Mas se você quiser falar com o Criador dessa autoridade, você pode falar a qualquer momento. O Criador dos céus e da terra. Existe algo mais valioso do que isso? Não existe. Mas, meus irmãos, esse homem transbordante de alegria, para ele ter acesso a esse tesouro, o que ele faz? Ele vende tudo o que ele tem. Ele abre mão de tudo o que ele tem. De todos os seus bens, da sua casa, do seu carro, de tudo, e vai lá e compra esse tesouro. E como esse terreno com tesouro escondido. Porque se fosse para ele comprar o tesouro, ele não ia conseguir pagar. Não é verdade? Era muito mais valioso. Ele compra o terreno com o tesouro lá dentro escondido. E essa parábola não é no sentido material. Não é para você vender aí tudo que você tem e ficar sem nada. Não é isso. Mas o que Jesus está querendo dizer é que o reino dos céus, meus irmãos, exige renúncia. É necessário renúncia. Vender tudo o que tem, sabe o que significa nessa parábola aqui? Se desfazer de muita coisa que nos afasta de Deus, muita coisa que nos impede de ter um relacionamento com Deus. É necessário se desfazer da velha vida, se desfazer, meus irmãos, de muitos hábitos que não agradam a Deus. E esse homem, ele não faz isso com pesar, ele faz isso com alegria, porque ele sabe que o retorno vai ser muito maior. E a alegria que ele vai sentir vai ser muito maior do que essas meras alegrias falsas que o pecado promete e não cumpre. Não é verdade? Jesus disse, meus irmãos, em Mateus 16, 24, que quem quiser segui-lo deve primeiro negar-se a si mesmo. A gente prega muito, meus irmãos, que a salvação é pela graça. A salvação é de graça, a salvação é gratuita, Jesus te dá graciosamente. Mas dizer que a salvação é pela graça não significa que não vai exigir de você renúncia, porque a própria graça vai te dar força para você renunciar muita coisa. Negar a si mesmo, meus irmãos, é dizer não para a sua própria natureza. Dizer não para si mesmo. Jesus nos chama, meus irmãos, a abrir mão de tudo que nos possa impedir de viver plenamente o reino de Deus. Isso inclui pecados, hábitos ruins e até coisas boas que ocupam o lugar de Deus em nossa vida. É necessário, meus irmãos, para termos acesso ao reino de Deus, renúncia. Renunciar. Dizer não para muita coisa. Quando você aceita Jesus, meus irmãos, você morre para o pecado. Morre para aquela vida. E você é convidado a viver em novidade de vida. Uma nova criatura. De forma que quando o pecado bate na sua porta, você tem que mostrar para o pecado o atestado de óbito. Dizendo que você morreu para o pecado. E você vai viver, meus irmãos, cada vez mais uma vida na presença de Deus e buscar isso. Não tem como, meus irmãos, viver uma vida que desagrada a Deus e ter acesso ao reino dos céus. Não tem como ter uma vida dupla. É necessário, amados, abrirmos mão. É isso que é vender tudo que eu tenho. É se desfazer da natureza pecaminosa, se desfazer, meus irmãos, daquilo que nos afasta de Deus e buscar uma vida com Deus e buscar, meus irmãos, uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. É uma renúncia muito grande, mas a alegria de pertencer ao reino de Deus supera qualquer perda. Esse homem não pensou duas vezes, ele largou.
Ele largou aquilo que o impedia de ter acesso ao reino de Deus e correu para o reino dos céus. Imagine, meus irmãos, as críticas. Você vai vender tudo que você tem para comprar esse terreno que não vale nada? Será que você não está pensando muito bem? Não vale. Não vale. O terreno vale X e os seus bens valem X menos 50%. O valor que você vai pagar é muito maior pelo terreno. Trazendo para a nossa realidade. Você vai ser crente mesmo? Você acha mesmo que vale a pena estar na igreja? Você acha mesmo que vale a pena estar na presença de Deus? Deixar de fazer muita coisa? Você vai abandonar tantas coisas que você fazia para servir um Deus que não pode fazer nada? É assim que vem, né? Acham que ser crente é não poder fazer nada. Essas pessoas estão vendo só o terreno. Elas não sabem do tesouro que tem dentro. Porque a vida com Deus, meus irmãos, ela é muito preciosa. Ela é muito valiosa. Então, meus irmãos, vale a pena. Se hoje, nessa noite, alguma coisa, algum hábito pecaminoso está te afastando de Deus, a Bíblia está te convidando a abandonar isso agora. Agora. E correr para a presença de Deus. Se livra disso. Se a palavra de Deus está sendo pregada aqui essa noite, é porque Deus está, na sua longanimidade, está dando mais uma chance para você abandonar qualquer coisa que te afasta de Deus e abraçar esse evangelho. Meus irmãos, Jesus, ele quer pessoas que tenham compromisso com ele, que assumam um compromisso com Jesus. Muita gente, hoje isso é muito comum ver. Eu acredito em Deus. Não, em Deus eu acredito. Eu creio em Deus. Se passar por uma dificuldade, eu procuro Deus. Mas aí você fala, então vamos fazer um compromisso com Deus, de segui-lo. Aí a pessoa já pula fora. Meus irmãos, Jesus não precisa de fãs. Ele quer discípulos comprometidos com a palavra dele. Então, meus irmãos, assuma um compromisso com Deus e se desfaça de qualquer coisa que te afasta de Deus. Isso é vender tudo o que tem. É difícil você abrir mão de muita coisa, mas a palavra ensina que vale a pena, porque o que você vai receber de volta é muito maior, é muito mais precioso do que o que esse mundo pode oferecer. Não tem como, meus irmãos, entrar no reino de Deus sem antes abandonar aquilo que nos afasta dele. Outra coisa, meus irmãos, é que o crente, ele tem que estar ciente de que seguir Jesus pode implicar em muitas perdas nessa vida. Pode implicar em muitas perdas neste mundo, mas visando um ganho muito maior no reino de Deus. Veja, o crente, meus irmãos, ele pode perder amigos, porque virou crente. Virou crente, não vai querer mais ir nas festas, não vai querer ir mais em determinados lugares, porque é crente. Pode perder muitos amigos. O crente, meus irmãos, ele pode ser excluído, até expulso da família, porque preferiu Jesus, porque preferiu o evangelho. Ele pode ter essa perda. Meus irmãos, em contextos em que a igreja é perseguida, o crente ele pode perder até o emprego por ser crente, por ser servo de Jesus. E mais, o crente, meus irmãos, ele pode perder a própria vida por seguir a Jesus. Quantas pessoas não perderam a vida porque preferiram Jesus? E Jesus fala que o crente ele tem que estar ciente que ele pode perder muitas coisas. E a pergunta é, estamos dispostos a abandonar o que for necessário para seguir a Jesus? Esse homem estava, porque ele sabia que valia muito mais
aquilo que ele ia receber. Lendo essa parábola, irmãos, a gente entende por que na época que a igreja era perseguida, na época que eles jogavam os crentes para serem devorados por leões, para serem queimados, os crentes não negavam Jesus, eles iam até a último segundo de vida sem negar Jesus, e era dado a oportunidade para eles. Você quer negar Jesus e viver, ou você prefere morrer? E a pessoa preferia morrer do que negar Jesus. Por que ela preferia isso? Eles não entendiam. Por quê? Mas o crente entendia, que é porque aquilo que ele receberia valia mais do que a própria vida dele. Valia mais do que qualquer coisa. Meus irmãos, o evangelho é precioso. De novo eu falo, a renúncia é grande, mas a alegria é maior de pertencer ao reino de Deus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para hoje. Que ela entre no seu coração, encontre abrigo, que nós possamos entender que para servir a Deus precisamos, meus irmãos, nos desfazer de muita coisa. Precisamos, meus irmãos, abandonar a nossa vida, o velho homem. Precisamos, meus irmãos, buscar uma vida na presença de Deus. Precisamos deixar muita coisa que fazíamos, mas não vamos fazer mais. E precisamos assumir um compromisso com Deus. Não basta dizer apenas, eu acredito em Deus e está tudo certo. E não assume um compromisso verdadeiro com Deus. Meus irmãos, é momento. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai ter um momento que muitos vão querer buscar, mas não vão poder mais achar. Mas nós vivemos hoje num tempo em que a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Busque o Senhor, meus irmãos, de todo o coração, e você vai encontrá-lo. E qualquer coisa, meus irmãos, qualquer hábito que te tire da presença de Deus, que nessa noite seja a noite que você lance fora. Eu lembro daquela passagem lá em Gênesis de Jacó, quando ele está em Canaã e ele reúne a sua família e ele fala, olha, se alguém aqui tem algum ídolo, alguma coisa, jogue fora. Esse é o momento de você jogar fora qualquer coisa que está te impedindo de estar na presença de Deus. Como Jacó deu essa oportunidade, ele reuniu seus familiares, falou, se alguém aqui tem algum ídolo, alguma coisa, é momento de vocês jogarem fora. Lançar fora os seus ídolos e servirem somente a Deus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós hoje, que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque ele é a coisa mais valiosa. E ainda que a gente perca tudo nessa vida, a gente tem o que é mais valioso, o reino de Deus. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta palavra e por essa oportunidade. Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra que o Senhor nos dá, nos encorajando, Deus, a viver uma vida com o Senhor, uma vida plena, uma vida cristã de verdade com o Senhor. Que nós possamos, Pai, assumir um compromisso de discípulos do Senhor Jesus, que nós possamos, Deus, entender o valor desse tesouro. Que se alguém aqui ainda não entendeu o quão precioso é esse tesouro, que nessa noite essa pessoa seja visitada pelo Espírito Santo de Deus e convencida, Deus, do valor desse tesouro. E que ela seja tomada da mesma alegria que esse homem sentiu quando encontrou esse tesouro. Que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor nos habilite, Deus, para seguir a palavra do Senhor. Deus, nos ajuda, Deus, porque o Senhor sabe que nós somos falhos e que nós somos fracos e que nós não somos nada, Senhor. Mas a força que nós temos, o pouco de força, é porque ela vem do Senhor. E o Senhor pode, Deus, nos fortalecer cada vez mais. Pedimos, Deus, por uma semana abençoada, que nós possamos ser sal e luz, Deus, neste mundo, quando formos até Ele. Que possamos, Deus, impactar as pessoas às nossas voltas com o nosso testemunho. Que possamos ser crentes, Deus, não somente aqui dentro, mas principalmente lá fora, onde as pessoas que o Senhor tem para converter estão nos observando, estão nos vendo, estão vendo o nosso testemunho.
nós queremos pedir a bênção do Senhor e a graça do Senhor nas nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.